noite, graça e paz, amada Igreja do Senhor, amém? Mais um dia, menos um dia, hoje já é dia 11 de abril, isso significa que faltam só 17 dias para o dia 28. Boa noite, B. Faltam só 17 dias para o dia 28, significa que faltam só 17 dias para o meu aniversário e faltam só 17 dias para a gente dar finalização nesse ciclo de lives. Gente, boa noite, Thay, Josias, sejam bem-vindos, estejam aí à vontade, se sintam em casa, né? Na minha casa, né? Na nossa casa, né? Tá todo mundo aqui, gente, hoje. E é muito bom poder estar aqui nesse dia, né? Nessa hora. É muito bom, eu creio que fazer, né? Aquilo que o Senhor tem nos pedido, aquilo que o Senhor tem nos vocacionado. Eu estava fazendo um curso e estava ouvindo um pouquinho sobre isso, como a gente foi escolhido por Deus e conforme a gente vai caminhando nos nossos dias e fazendo as nossas escolhas, isso define realmente a área em que o Senhor nos chamou para atuar. Eu fiquei pensando muito nisso e fiquei pensando e falando, realmente, Deus, conforme nós vamos nos desprendendo de nós mesmos e vamos caminhando e vamos indo e vamos seguindo e vamos principalmente amadurecendo, eu vejo que nós vamos sendo realmente impulsionados para outros lugares, outros territórios, outras atmosferas que nós nem esperávamos, que nós nem sabíamos. É um modo operante que eu falo, que a gente fica na caixa e a gente não consegue ver mais nada além do que está confortável. Conforto realmente ele é bem desagradável em questão de avanço. Todas as vezes que nós estamos muito confortáveis mediante uma situação, mediante uma guerra que nós vencemos, um território que nós conquistamos, a despojos que estamos desfrutando, isso chega a ser um pouquinho perigoso, porque aí nós entramos numa área de conforto onde nós paramos de dar importância a novos territórios. E hoje, ao assistir esse curso, eu estava pensando nisso, né? Em toda a totalidade, que Deus tem me falado muito sobre território esses dias. E eu tenho realmente pensado, e hoje eu pensei ainda mais, quando Deus nos escolhe para algo e nós nem sequer imaginamos muitas das vezes o que é, como vai ser e quando vai chegar. Nós temos pistas assim, mediante ao dom que Deus coloca em nós, e é tão facilmente liberado por conta disso, mas eu creio realmente que cada um tem um território a liberar, a libertar. Cada um tem um lugar específico, tem um modo específico. Mesmo que às vezes os dons pareçam ser parecidos, mesmo que os ministérios são apenas 5 e nós nos desenvolvemos em um desses ministérios com mais fluência do que nos outros, né? Eu creio realmente que o Senhor vai nos impulsionando e nos levando até aqueles lugares onde nós vamos ter um crescimento e um avanço. Eu acredito realmente que nós não paramos de crescer no Senhor, que nós não paramos de avançar. Eu creio num evangelho de boas novas todos os dias até o fim das nossas vidas, né? Porque é isso que a Bíblia me diz. A Bíblia não para, a Bíblia ela relata uma história do começo ao fim. E a gente vê que o fim está cada vez mais próximo, mas enquanto Jesus não volta, enquanto Jesus não vem buscar os seus,
ainda tem muito que nós precisamos fazer enquanto vivemos. Se nós não formos frutíferos, eu estava ouvindo hoje isso, eu achei muito lindo, assim, muito realmente da parte de Deus, sobre a figueira em que ele amaldiçoou por ela não dar frutos. E essa figueira, além de dar frutos, ela também dava algumas sementes que eram feitos ungüentos para curar leprosos, para colocar em leprosos, não para curar, mas para aliviar dores. E olhando por esse âmbito, a gente vê realmente que Jesus estava dizendo para nós: se você não produzir frutos e apenas se alimentar do que a terra está te dando e só crescer e ter folhas e criar sombra e parecer que serve para alguma coisa, você será inútil. Olha que poderoso, né? Você vai ser inútil, e se você não produzir frutos que alimentem, e se você não produzir sementes que possam ser usadas não só para produzir mais, né, mais da sua espécie, e produzir remédio para curar, você é inútil. Você não serve para nada. É muito, muito forte, né, e muito terrível quando nós falamos dessa forma, mas ouvindo isso dessa forma hoje, eu falei: meu Deus, realmente, o Senhor fez aquilo para, em ali uma alegoria, mostrar para nós que se nós só nos alimentamos e é só pra gente mesmo, só para ter uma aparência, e não produzimos frutos e não damos sementes, e nossas folhas só servem ali para fazer uma pequena sombra, mas é só nós nos tornamos inútil para o qual propósito nós fomos criados. Bom, vamos orar? Vamos orar, vamos orar. Eu quero que você ore comigo nesse dia. Eu quero que você ore pela minha vida, pela minha casa, pela minha família e por tudo que vai ser repassado aqui nessa noite. Amém? Ora comigo então. Pai amado e querido, nós entramos, Senhor, nesse lugar, Pai. Mais uma noite, mais um dia, Senhor, em que o Senhor nos permite. Em nome de Jesus, Senhor, eu vou te pedir mais uma vez, meu Pai, que não deixe sair da minha boca nenhuma palavra que não for segundo a tua vontade e o teu querer. Que teu Espírito Santo esteja sob o domínio e o controle de todas as minhas emoções, de todas as minhas palavras, Pai. Que o Espírito Santo conduza, Senhor, essa live conforme a tua vontade e o teu querer na minha vida e na vida daqueles que vão assistir e na vida daqueles que precisam romper de alguma forma, Pai. E que através de alguma palavra, através de alguma semelhança, Senhor, a minha história, ela possa, Senhor, ser liberta e curada. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por esse dia. Eu te louvo e te agradeço pelo teu amor. Eu te louvo e te agradeço pela tua bondade e misericórdia, Pai. E não só te agradeço, mas também, Senhor, quero mostrar a minha gratidão em forma da minha vida, em forma de obediência. Guarda, Senhor, em minha casa. E nesse momento abre os olhos, os ouvidos espirituais, tira toda a lepra, Pai. Tira tudo aquilo que impede, Senhor, o teu mover e o teu agir. Tira tudo aquilo, Senhor, que impede de ouvir, Senhor, a tua voz. Mesmo o Senhor estando tão perto, que eles possam ser, Senhor. Mesmo que o Senhor esteja tão perto e eles possam estar tão longe, o Senhor possa alcançá-los com os seus braços de amor, Pai. E mostrar a eles, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles nesse dia chamado hoje, nessa hora chamada agora. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, amém, amém. Então vamos começar esse dia, mais um capítulo dessa história. Gente, que história, hein? Meu Deus, vocês estão achando, gente? Sensacional. Tô aqui com a minha plateia ao vivo dizendo que tá sensacional.
É engraçado ver a B vendo contando. Os meninos até sabem mais alguns detalhes do que ela. Mas ela é muito pequenininha, né? E ela fala, meu Deus, mas aconteceu isso. Aí eu vou e aconteceu. Nossa, mas era assim. E é... É muito engraçado ver ela descobrindo também essa parte da história em que ela não se lembra por ser muito pequena, né? Por ser a caçulinha. Mas ao mesmo tempo também é bom ouvir de pessoas também que têm visto a história, que têm se encontrado ali na história. Eu estou muito feliz com o que Deus tem feito já. E que nem eu disse para vocês, eu orei por uma pessoa. Falei, Deus, que essas lives de 28 dias, elas alcancem pelo menos uma pessoa. Se uma pessoa pelo menos for liberta, for salva, for curada por conta de algo que o Senhor vai falar através da minha vida, eu estarei satisfeita. E eu sei que Deus vai fazer muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Amém? Bom, e hoje nós vamos dar continuidade, né? Eu estava dizendo sobre o meu último ano dentro do ministério ao qual eu atuava, né? E eu estava dizendo para vocês que foi um ano muito difícil. Acredito que foi o meu pior ano lá dentro daquele ministério. E como eu disse, vou repetir novamente, foi tudo culpa minha, né? A culpa de cada um é de cada um sabe de si mesmo e a respeito de si mesmo. Mas eu tô aqui para falar da minha história, não das dos outros. O Espírito Santo deixou isso muito bem pontuado na minha vida. Fala de você, fala a respeito de você. Porque tudo também que a gente fala de alguém, mesmo que seja na lupa do nosso olhar, na lupa da nossa verdade, nem sempre e na maioria das vezes não vai ser o que a pessoa está sentindo, pensando, porque quem conhece o som dos corações é só Deus mesmo, né? Só Ele conhece o mais íntimo de todas as pessoas. Eu posso dizer o que aconteceu comigo, o que eu senti, e eu posso me surpreender muitas das vezes com o que o outro vai dizer também, né? Sobre a verdade dele, sobre o que realmente aconteceu com ele. Mas eu vou contar a minha história. E o peso de tudo isso é meu porque é a minha história. Então aquele ano, como eu estava dizendo para vocês, foi muito difícil. Foi muito difícil, aconteceram muitas coisas, muitas descobertas infelizes que eu tive ao longo desses meses que se seguiram nesse último ano, em que o Senhor me permitiu, né? E essa permissão foi bem impactante para mim, porque aconteceram, como eu disse, aconteceu um acidente, enfim, tudo ali conforme Deus aprove, aconteceram várias coisas, várias descobertas, várias permissões dentro daquilo que eu vivia, dentro do pecado mascarado, que eu posso dizer. Então eu falo que foram coisas bem terríveis, bem horríveis mesmo, assim. Falar das pessoas, não, de mim também, de descobertas em mim, que olhando hoje eu falo, como eu pude permitir isso que acontecesse comigo? Como eu pude permitir esse tipo de abuso emocional, enfim, abuso de autoridade, mas eu permiti, eu dei permissão, eu dei realmente, faça o que você quiser, né? E muitas das vezes ali, na maioria das vezes, coberta aí com esse orgulho, com esse engano, a gente vai sendo levada para esses lugares que a gente nunca deveria ter ido, né? Nunca deveria ter estado. E conforme foi passando assim, aí passou, eu lembro, vocês se lembram que eu comentei do acidente, foi um ponto muito importante que aconteceu ali em julho, né? E aconteceu, e eu tava pensando nisso ontem eu tava pensando nisso durante o dia. Eu tava me lembrando que eu tinha falado para vocês aqui que foi mais ou menos em julho de 2011 que eu disse sim para Jesus. E foi em julho que eu sofri o acidente que Deus me lembrou que faltava apenas um ano. Então completavam-se ali um ciclo de 7 anos, né?
E eu fiquei, uau, 7 anos. E o 8º ano é um 8º ano de recomeço, e realmente foi um 8º ano de recomeço nas nossas vidas. Na vida da minha família toda. E eu me lembro que houve esse afastamento entre eu e minha pastora. E a gente parece que já não estava mais se conectando tão fortemente como a gente se conectava antes. Hoje eu vejo realmente que era algo de Deus, da parte de Deus, para que não sofresse tanto assim, né? Enfim, tudo que aquela irmã disse aquele dia na oração era para mim. A quebra de aliança, a perca, era o que a gente ia viver, né? Porque eu sei que o tanto que foi difícil para mim também foi para ela. Eu tenho certeza disso absoluta. E eu falo para você que a gente sente dor de várias formas, de várias maneiras, né? A gente tem a nossa maneira de sentir dor, de exercer a nossa justiça própria mediante situações. E enfim, foi caminhando, aí foi esses últimos meses foram praticamente arrastando-se assim. E coisinhas acontecendo, e coisinhas estourando. Eu tinha uma discípula na época que era assim, mais que discípula, era uma filha, uma amiga. Era muito, até então, ao meu ver, muito leal, né? Ela era uma das pessoas que sabia de tudo, assim, o que eu não tinha coragem de falar para minha pastora a respeito desse assunto. Eu comentava com ela, eu falava com ela, eu me abria com ela. E ela sempre falava, né? Nossa, você precisa sair logo, Deus já pediu. E ela falava, você precisa, você está sobrecarregando, olha que desnecessário. Ela falava muito isso pra mim. Inclusive falava assim que você poupa é pra fora, eu tô junto com você, não abro mão e enfim, né? E a gente fica daquele jeito, eu falava, não, mas se eu sair, o que vai acontecer? E ela era uma dessas pessoas e eu falava, meu Deus, né? O Senhor tá usando a vida dela para me posicionar, mas eu não me posiciono, né? E ela me falava algumas coisas do que estava acontecendo, do que eu não estava vendo, que estava atrás pelos bastidores acontecendo. Depois do episódio que eu falei para vocês que a nossa célula começou a ser discipulada pelos nossos pastores e virou um converseiro só, e virou um sarceiro só. E para minha surpresa, eles acreditaram em tudo que foi falado para eles. E isso foi uma decepção realmente que eu não esperava. Mas enfim, eu precisava daquilo. Eu precisava daquilo, porque eu tenho certeza que sem isso ou sem aquilo, eu não teria tomado uma decisão de sair, né? E aí mesmo assim, com tudo isso, eu sabia que eu ia ter que tomar aquela decisão, que já estava se encaminhando para o último mês, e eu estava meio que ali inerte, meio que parada, meio que confortável, mesmo desconfortável, e eu relutante, muito relutante. Até que chegou um momento crucial, assim. Chegou um momento crucial. Numa noite de quarta-feira, depois de um culto, aconteceu um incidente, assim, depois do culto. A gente foi ter uma conversa com os nossos pastores, eles chamam a gente para conversar, eles chamaram. E aconteceu algo, assim, que eu não esperava mesmo, assim. Sabe, não esperava nem do que aconteceu, do que, como eu disse pra vocês, eu vou contar às vezes as coisas por cima, porque não é só algo meu, mas envolve outras pessoas, então se torna impessoal. Então aconteceu uma situação que eu fiquei, Deus, e ele falou, você tem que tomar uma decisão. Eu me lembro que naquela noite eu fui pra casa e eu não dormi. Eu chorei muito a noite toda e fiquei conversando com Deus, eu não conseguia dormir, eu tava com medo e eu tava ansiosa, e eu fiquei, Deus, o que eu preciso fazer? Ele falou, você já sabe, eu já pedi, né, você sabe. E eu me lembro que amanheceu aquele dia, eu já tava assim muito cansada, e que eu não tinha dormido direito, e eu fui passar roupa. E eu me lembro que eu fui passar roupa e eu tava chorosa, muito chorosa, porque eu tinha que tomar uma decisão e eu não queria tomar essa decisão, que foi muito doloroso pra mim realmente. Mas aí a gente chegou num ponto onde a situação ficou insustentável. E eu lembro que o Senhor falou pra mim assim, aquele dia, ele falou assim, você vai ter que escolher entre seus pais, que era como eu chamava os meus pastores, ou o seu marido.
os dois nesse ciclo agora, daqui pra frente você não vai poder ter. E eu falei, Senhor, não é muito justo isso, porque outrora o Senhor já me disse que sem o meu esposo eu nunca iria cumprir o propósito para o qual o Senhor me criou. E ele falou, então decida-se. Se você vai querer cumprir o seu propósito ou você vai querer continuar no conforto que você tá. E aí vocês sabem, né? A decisão qual foi que eu tomei? Muito chorando, com muita tristeza, peguei o telefone, liguei pro meu esposo e falei, deu tempo, tá na hora, a gente vai sair do ministério. E aí ele falou, você tem certeza? Porque ele me conhecia muito bem, né? Ele sabia o grau de dependência que eu sentia pelos meus pastores e por aquele ministério. E ele disse, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Já passou da hora, a gente precisa fazer isso imediatamente. E ele estava trabalhando, aí eu me lembro que ele chegou do serviço, tomou banho, eu tomei banho. Nós arrumamos algumas coisas que nós tínhamos lá do ministério, colocamos no carro, pegamos o nosso dízimo e fomos até a casa dos pastores e conversamos com eles. E dissemos que o nosso tempo, o William falou com eles que eu não conseguia falar, falei, você fala que eu não vou conseguir falar. E realmente eu não consegui falar. E olha que eu falo muito, hein, vocês me conhecem, vocês sabem que eu falo muito. Mas eu não conseguia falar. E o William falou, disse, a minha pastora ficou com uma cara de surpresa, uma expressão de surpresa, que eu não havia falado nada com ela e na maioria das vezes eu falava tudo pra ela. E aí eu lembro que o pastor falou, tá bom, tudo bem, então. Aí o William falou, ora pela gente, aí ele foi, eles oraram pela gente e nós fomos embora. Né? Eu ainda, mesmo assim, continuei indo lá na casa dela, tentando ali alguma coisa, tentando ficar ali, mas eles realmente ficaram bem machucados, assim, já não era mais a mesma coisa. E aí eu ia às vezes, aí eu também tratava das coisas, eu estava à frente de fazer algumas coisas do Peniel e o Peniel estava chegando. Isso que aconteceu dia 18 de outubro de 2018. E o Peniel ia acontecer um mês depois, assim, em novembro. E eu lembro que a gente estava ali, eu estava repassando o serviço para a nora da pastora, também é pastora ali. E aí eu estava repassando o serviço, ensinando ela a fazer ali o que eu fazia para ela poder terminar. E aí eu lembro, né, assim, de uma coisa que me marcou muito, assim, que me definitivamente me para com isso agora, antes que você se machuque mais, antes que você passe mais do que ainda você já passou desnecessariamente, porque eu ia ministrar, né, no Peniel. Aí eu me lembro que ela falou pra mim assim, nossa, olha o trabalho que você tá me dando, né? Porque agora eu vou ter que arrumar outra pessoa pra ministrar no seu lugar, 2 ministrações. Aí eu falei, coloca eu pra ministrar. E ela virou pra mim e disse assim, não, eu não te conheço mais. E aquilo assim entrou no meu coração como se fosse realmente assim para. E eu fiquei muito chocada com isso e eu falei, gente, eu preciso parar com isso, né? Se ela não me conhece mais, o que eu tô fazendo dentro da casa dela? E aí, depois daquele dia, eu realmente evitei, fiz o que eu tinha que fazer, fui embora e me retirei. E aí, começou um período um pouquinho ainda mais difícil, porque, como eu disse, aí as pessoas se revelam, né? As pessoas começam a aparecer ali, começam a desaparecer. E eu me lembro que foi um período assim que as pessoas nos procuravam só para pedir informações. Eu me lembro que teve uma pessoa especial que no mesmo dia que tudo aconteceu foi em casa, demonstrou que estava preocupada e só para arrancar alguma coisa de mim. Eu sei que distorceu tudo depois do que eu falei. E foram várias situações assim, sabe? As pessoas vinham até a gente para saber o que tinha acontecido e a gente falava, acabou o nosso tempo naquele lugar.
E realmente tinha acabado, na verdade tinha passado de acabar aquele tempo. A gente passou da hora de sair daquele lugar. E não porque, gente, não tem nada, tinha a ver com a gente. Tinha a ver com o que a gente carrega, tinha a ver com o nosso chamado. E por conta do engano, e por conta da imaturidade, a gente não estava entendendo, a gente não estava percebendo o que Deus estava dizendo ali pra gente. Quer dizer, eu não estava, né? Eu não queria, na verdade. Não é que eu não estava percebendo, eu não queria. Como eu disse pra vocês, o lugar onde eu estava era confortável. Pra mim, era o suficiente. Pra mim, tava bom. Eu não conseguia ver além daquilo, mas estava bom pra mim, né? Então, era algo realmente que estava incomodando o Senhor a respeito disso. Com tudo que eu já falei pra vocês, né? Boa noite, Marito. E então a gente foi impulsionado e aí teve aquela fase terrível que eu acredito que muitos de vocês já passaram, que aí vem a exposição, aí vem a calúnia, aí vem a difamação, aí vem realmente aquele vamos escrachar tudo para nos defender, que é o automático do ser humano, não deveria ser assim dentro das igrejas, mas é, né? Eu era tão dependente emocional daquela família pastoral que eu achei que comigo ia ser diferente, mas não foi, foi igual foi com todo mundo que saiu de lá, né? Inclusive quando eu participava, né? Então, assim, quando pra mim era normal, mas quando foi a minha vez, eu falei, meu Deus, que negócio horrível. Eu senti na pele algo totalmente diferente, né? E começou a sair um monte de coisa, começou a sair um monte de mentira e um monte de exposição, e a gente quieto, e a gente quieto, e a gente quieto, a gente... E eu ali, a única oração que eu fiz, eu me lembro que a única oração que eu fiz pro Senhor foi: guarda meu coração para eu não entrar numa depressão. Eu tinha muito medo da falta de que tudo aquilo iria me fazer, porque eu era muito ativa. Na verdade, era muito serviço. Hoje eu vejo assim que era serviço atrás de serviço e eu vejo olhando para isso hoje que eu não tinha mudado muito o meu modo operante de quando eu não conhecia Jesus. A única coisa que mudou era que eu estava completamente apaixonada por Jesus, mas o meu modo operante ainda era serviço. Abaixa só um pouquinho para mim, tá? Era o meu modo operante, que agora eu trabalhava pro Senhor. Então, de segunda a segunda, a gente tinha compromisso na igreja, a gente tinha ensaio, era o culto, era a limpeza, era o discipulado, era a célula. Então, eu tinha mudado só o modo operante. Eu continuava fazendo muito, trabalhando muito e não indo o suficiente para os pés do Senhor. Eu orava assim, eu jejuava assim, eu lia a Bíblia assim, né? Eu lia os meus livros, mas eu tenho certeza que eu não estava aos pés do Senhor completamente, porque eu tenho certeza que nada disso teria acontecido. Assim, essa parte da desobediência, essa parte que aconteceu durante esse período de desobediência, essas consequências, quando eu falei para vocês lá que eu tenho certeza que se eu tivesse realmente dependente, totalmente dependente do Senhor, eu não teria criado toda essa situação que foi ruim para mim, tanto para mim quanto para eles. Eu sei que foi muito ruim para eles também. Apesar de para mim parecer que não estava fazendo falta nenhuma. Eles não foram atrás de mim nenhuma hora, eles não foram perguntar como que eu tava, eles não foram tirar nem satisfações, sabe? E foi assim, foi um corte brusco, Eu lembro que a gente tava fazendo coisas para ir num congresso lá em Alagoinhas na época, e até quando chegou depois, não falou-se mais nada, e enfim. Eu fui mesmo assim naquele congresso, ainda fui eu e a Tainá. E eu lembro que eles foram também, a gente foi no mesmo ônibus, era a mesma caravana. E foi uma situação assim, tão chata, porque se não fosse eu ir até eles, abraçá-los, beijá-los e falar, olha, eu sinto falta, eles não teriam nem me cumprimentado.
Então, assim, eram umas situações que eu falava assim, meu Deus, será que eu sou tão mal assim, que eu sou tão ruim assim, né? Mas hoje, assim, eu entendo realmente, assim, que o modo de cada um sentir e de fazer as coisas é o seu, né? Cada um tem o seu modo operante e a gente, às vezes, comete erros pela falta de maturidade, pela falta de discernimento, né? A gente às vezes acha que o outro tem que fazer, então a gente não faz nada, a gente não traz responsabilidade para nós, mas como eu disse, volto a repetir, a culpa foi toda minha, né? A culpa foi minha porque eu desobedeci a Deus, querendo ali alimentar os meus desejos, as minhas vontades, o meu conforto, eu desobedeci a Deus, né? Deus tentou de todas as formas e eu ali inerte. Então, nessa primeira fase foi bem difícil. Eu lembro que nós estávamos debaixo de uma visão que falava de uma cobertura espiritual. E eu lembro que nessa época a gente até tentou ir até alguns pastores, assim, nessa alusão de que nós deveríamos tomar esse mesmo caminho durante muitos anos nessa visão. Então nós não tínhamos nenhum entendimento, porque o Senhor disse, sai, mas não falou para onde. Sai, mas não falou o que nós ia fazer. Sai, mas não deu nenhuma direção de nada. Aí nós começamos a congregar numa igreja, na Amor e Cuidado, nós começamos a ir lá para não ficarmos sem congregar, mas assim, a gente nem sabia, tanto que a gente não sabia o que fazer, que nós dissemos para os nossos filhos tinham um ministério já tinham um ministério de serviço nesse ministério onde nós estávamos, nós falamos, ó, fica aí por enquanto, porque nós nem sabemos o que nós vamos fazer. E eles ficaram, mas então, tudo que estava acontecendo ali ao redor, toda a justificativa que eles estavam dando para as pessoas, eles tentaram dar para os nossos filhos, e os nossos filhos sabiam o que nós estávamos fazendo, sabiam o que estava acontecendo, e isso afastou eles de lá. Então, nós começamos a congregar nesse ministério, e na Amor e Cuidado, e nós começamos a ir ali, e eu, com meu coração assim, em paz, entre aspas, me achando a louca, porque eu não tava sentindo falta. Uma coisa que me deixou louca, assim, é que eu não tava sentindo falta, mas eu esqueci da oração que eu tinha feito pra Deus. Deus, guarda o meu coração e me deixa em paz, para que eu não fique em depressão. Porque eu sei que isso vai deixar um buraco dentro de mim. Eu amo essas pessoas, eu amo esse lugar. Gente, vocês não têm noção, eu vi aquele lugar nascer. A gente ajudou ali na construção daquele lugar, então assim, é um lugar, tem um pedacinho de nós ali, né? E foram 7 anos em que a gente avançou muito na nossa vida espiritual. Eu sou muito grata por tudo aquilo que me deram, que me ofereceram ali, que Deus me proporcionou naquele lugar. Eu sou muito grata, né? Mas acabou, a gente precisa entender que tem ciclos que se encerram para que novos começam. E a nossa teimosia muitas das vezes está aí, que a gente não quer que os ciclos se terminem. A gente muitas das vezes quer que pessoas sejam fundamentos na nossa vida, que são para sempre, fundamentos são para sempre, né? Você pode derrubar o que está em cima, mas o que está embaixo fica ali. É fundamento, você não derruba, não acaba, é para sempre. Mas muitas coisas na nossa vida são o quê? São estacas. Durante o tempo, elas prendem a gente ali naquele lugar, elas estão com a gente, elas são a nossa casa, mas depois de um período, tira as estacas e parte para outro, e foi isso que aconteceu com a gente. E a gente não entendia nada disso, a gente não sabia de nada disso, a gente não tinha nada programado. Nada. Falar pra vocês que a gente tinha algo programado, que o que falaram muito, inclusive as pessoas que estavam comigo, né, sabe, a pessoa leal que eu falei que estava comigo, o que ela disse é que eu já estava planejando isso há muito tempo. E assim, é confortável quando você tá com dor você acreditar em qualquer coisa que você ouve, né? Principalmente se vai dar uma justificativa, né? E assim, as coisas foram acontecendo muito rápido. E eu me lembro que esse período foi um período bem difícil, foi difícil assim pra gente aguentar firme. Aí teve o episódio com esses pastores que nós fomos atrás e
eles sabiam, eles ficavam sabendo e iam atrás dos pastores, e os pastores, tipo, falavam, olha, agora a gente não pode mais, entre aspas, conversar com vocês e fazer alguma coisa com vocês, e porque eles vieram aqui e falaram quem vocês são. Foi bem esquisito, assim. Porque de uma hora para outra, de filhos, de cristãos, de pessoas incríveis, nós éramos Satanás, né? Os demônios de Satanás. Foi bem assim, gente, que eu percebi que ficou um negócio, né? E durou, gente. Ficou durando assim por um período assim, foi bem chato, foi bem desgastante. E numa dessas conversas com um desses pastores, antes de ele falar pra gente, ó, a gente não quer, ele falou, as palavras dele foram, a gente não quer problema, então a gente não quer mais conversa com vocês. Antes disso, a gente foi até eles, conversamos com eles, expomos ali o que estava acontecendo, como tinha acontecido e o que estava acontecendo naquele momento. E ele nos ajudou, orou pela gente, falou que ia ajudar a gente para saber o que Deus tinha para nós. E numa dessas aí, ele tinha chamado um pastor que é profeta lá de São Paulo para ministrar na igreja dele. E ele chama Edmilson Brito, esse pastor. E ele veio ministrar e esse pastor queria muito uma resposta também, né? Para ver se a gente ia ficar no ministério dele, ajudá-lo lá também. Nós não sabíamos também, né? Nós também estávamos orando para o Senhor a respeito disso. Eles precisavam de nós ali, a gente precisava de um lugar para estar e para poder dar continuidade ao nosso trabalho. Então nós começamos a orar ali com ele. Ele falou, esse pastor vai vir, eu quero que ele ore por vocês, né? Ele é muito usado e tal. A gente falou, tá. Nós fomos nesse culto, mas aí vocês sabem como que são, todo mundo quer revelação, nós tava meio assim, né, e tal, ai, nossa, né? E aí, acabou que as pessoas queriam oração depois do culto, e foi ficando tarde, aí nós fomos pro pastor que ia embora. No outro dia, que era domingo, o pastor nos ligou e falou, olha, pastor, queria mesmo orar por vocês não podem vir aqui? Nós falamos, o William falou, nós vamos. Aí nós chegamos lá, entramos dentro da casa, entramos na sala, o pastor veio, sentou. Gente, ele começou a orar e ele falou assim, acho que não vai dar muito em nada não, né? Começou a orar ali naquela calma, naquela mansidão, sem pretensão nenhuma. Daqui a pouco, gente, foi assim, muito sobrenatural, assim, de repente parece que o ambiente daquela sala, daquele cômodo que nós estávamos, mudou completamente. Era como não, foi como algo ali, a presença do Senhor descendo naquele lugar, assim. Era palpável. Eu comecei a chorar, quando eu vi o William também estava chorando, e a gente estava chorando, e não tinha nem começado nada. Só sei que a gente estava chorando, e aquela presença. E esse pastor começou a falar em profecias, começou a falar em línguas, e aquele lugar foi tomado da presença do Senhor. E estávamos eu, o William, esse pastor que nós estávamos conversando, e esse pastor de São Paulo. Então esse pastor de São Paulo começou a orar e ele começou a falar com a gente. Ele começou a falar coisas que ninguém sabia, que ninguém fazia ideia, aquelas coisas que Deus fala com a gente, só Deus sabe, né? Começou a falar coisas do passado, do que tinha acontecido, começou a falar coisas do presente que estavam acontecendo, começou a falar ali de muitas coisas pra gente. A gente tem esse áudio gravado, graças a Deus. O pastor com quem a gente estava conversando, ele teve discernimento para gravar esse áudio, nós temos esse áudio gravado. É assim, tremendo. E Deus começou a dizer pra gente, dentre muitas coisas, eu me lembro que ele falou pra mim assim, que porque você tá achando que você tá ficando louca? Existe sentimento sim, mas eu guardei o seu coração como você me pediu. Falei, meu Deus, para que você não adoecesse, para que você não ficasse louca. Eu te livrei da depressão, como você me pediu.
E eu falei, nossa, porque eu tava muito incomodada. Eu falei, gente, será que eu sou uma farsa? Será que eu sou uma mentira? Será que eu tô louca? Porque eu não sentia falta, né? E Deus falou que tinha guardado o meu coração e aquele sentimento estava ali, mas o meu coração estava guardado para que isso não rompesse. E eu lembro que dentro de muitas coisas, foram muitas coisas que foram faladas, foram não sei quantos minutos de áudio lá, de profecia. E ele liberou uma profecia para nós assim: o que é pouco vai virar muito. E Deus, não é homem, tá abrindo uma porta para vocês. Uma porta grande, que não precisa de aprovação de homens, que o próprio Deus está assinando embaixo, validando isso. E eu falei, meu Deus, porque há alguns dias antes nós estávamos conversando sobre onde nós íamos, eu e o William. E eu falei para ele, se for da vontade de Deus, nós abrimos um ministério. Acho que uns 4, 5 dias antes nós estávamos conversando sobre isso. Aí ele falou, não, Deus me livre, eu não vou fazer isso, não. Eu falei, mas e se for? Ele falou, não, a gente vai para algum lugar, a gente vai para a igreja desse pastor, a gente vai ajudar. Eu falei, tá bom para mim também, né? Mas e se for da vontade de Deus? Aí ele falou, se for da vontade de Deus, ele vai falar, ele vai fazer e vai acontecer. Eu falei, tá bom. E aí esse pastor começou a falar sobre isso conosco. E realmente ele disse para nós que nós iríamos estar à frente de um trabalho. E eu fiquei assim, feliz e com medo. E o William ficou com muito medo. Porque é uma responsabilidade muito grande. E assim, e nós mas dessa forma, desse jeito, é algo que a gente estava relutando, assim, muito por conta de tudo que estava acontecendo. Mas aí, analisando toda a história, vendo tudo isso, a gente fala, já era para 3 anos a gente estar preparado para esse dia. E 3 anos eu fiquei em desobediência. Eu creio que esses 3 anos eram um ano que Deus ia preparar, não só a gente, mas como os nossos pastores também do antigo ministério para isso. Eu creio realmente que não precisava ter sido um rompimento assim, dessa forma. Ou talvez tenha sido também. A gente não sabe quais são os caminhos de Deus, mas eu sei que o meu caminho foi desobediência. Eu sei que eu tive consequências por conta disso. Consequências que não eram a vontade de Deus, né? A gente perde coisas no caminho da desobediência porque a gente não ouve, né? Então, eu lembro que o William ficou apavorado e ficou, e ele, não, mas... E aí eu lembro que nós oramos ali com aquele pastor, depois ele orou pra gente, leu uma palavra pra gente, liberou uma palavra, nos disse que nós éramos Neemias, que nós seríamos reconstrutores de muros. E não só isso, nós viríamos para realmente fazer a reforma ali do templo, que seria tempos muito difíceis, mas que nós iríamos estar à frente de algo muito grande, uma grande obra que Deus ia colocar nas nossas mãos. E foi incrível assim, ao mesmo tempo, né, como eu digo para vocês, terrivelmente maravilhoso. E nós ficamos ali, agora como vai ser, o que vai ser, como vai ser. E o William, a gente congregando. E o William congregando, e já tinha algumas pessoas congregando com a gente, que não teve jeito. Nós pedimos para as pessoas não seguirem a gente, nós pedimos, mas tinha ali 3 casais que ficaram firmes com a gente. E no meio deles não estava a minha discípula leal, tá? Que depois eu vou falar sobre isso. Ela não foi nem para essa igreja que nós estávamos e nem estava com a gente. Ela ficou meio que num período assim de crise. Eu fiquei acompanhando ela durante uns dias, fiquei indo até a casa dela, até o dia que o Senhor falou, deixa ela decidir, deixa ela resolver, né? E eu deixei ela com muita dor no coração, sem dizer nada pra ela, mas eu deixei ela. E ela tomou a decisão dela, enfim, e nós a nós. E num belo dia, nós num culto maravilhoso, e um ministrante até novo, de outra cidade, estava ministrando e ele, assim, só faltou falar o nome do William, assim, essas coisas de Deus que Deus faz, né? E o William
falou, né, é verdade, Deus está nos chamando para isso, eu não preciso de mais confirmações, eu não vou desobedecer, eu vou fazer o que tem para fazer. E então, em 2018, em dezembro de 2018, nasceu o ID Ministérios. Deus abriu essa porta literalmente. E aí o negócio piorou em questão das perseguições, em questão de... Gente, assim, a cada passo que nós avançávamos, as conversas pioravam, as coisas aconteciam. Uma hora acalmou, né? Graças a Deus, porque chegou uma hora que tem nem mais o que dizer, o que falar, né? Mais o que inventar, né? Aí na cabeça, eu acredito, deles, assim, se concretizou que era verdade, que nós estávamos tramando, que nós tínhamos um plano. E esse nunca foi o nosso plano. Na verdade, o meu plano era morrer ali naquele ministério. E eu tava morrendo mesmo, né? Literalmente. Eu tava ali deixando de viver tudo que Deus tinha pra mim, além daquilo, né? E aí nós saímos, e aí nós começamos o ID Ministério. E foi muito gostoso, assim, porque nós vimos realmente um recomeço tão diferente do que nós pensávamos que ia ser. Das coisas que nós planejamos, dos ministérios que nós marcamos que talvez iríamos nos encaixar, que iríamos estar. E nós começamos ali com a ajuda de umas pessoas muito especiais que estão com a gente até hoje. Gente, é muito, muito lindo, né? Eu falo que essas pessoas impulsionaram, nós começamos com 11 pessoas, nosso primeiro culto nós tivemos 11 pessoas. Ó, em casa era 5, né, gente? Então, mais 6, 11, que eram esses 3 casais. E eu me lembro, assim, que as coisas foram acontecendo de forma muito natural, de forma muito simples. Nós começamos os cultos na nossa casa, na garagem não, na área do fundo foram os primeiros cultos, né? A gente começou ali, o louvor era eu no teclado, que ainda não sei tocar, né? Só no... hoje eu ainda toco algumas notas, eu toco bem bonitinho os graves, mas na época era só... eu lembro que era o David, era eu no louvor, né? No teclado, no louvor, não, no vocal, o David e a Suelen, que nos deixou, infelizmente, né? Na época do Covid, nós perdemos a Su. E era nós 3, né? E eu lembro que eu toda empolgada, né? Eu no meu ouvido, ao meu ouvido, eu estava fazendo a introdução bem legal do louvor. E aí nós íamos ensaiar. Aí eles vinham pra casa e já ficava lá o dia inteiro, já pro culto, e nós íamos ensaiar. Aí nós ensaiávamos, olha gente, escuta. Aí eu tocava. E aí, que louvor que é esse? Aí eles olhavam pra cara do outro, assim. E, ai, nossa, eu tô lembrando, eu acho que eu sei. Gente, que vexame. Eu acho que eu sei qual louvor que é. E, gente, não tava tocando nada, né? Coisa mais horrorosa do planeta, mas tudo bem, parecendo a minha primeira vez lá cantando e fazendo ele passar vergonha. Mas era assim, era simples, mas a presença de Deus era muito real, assim, na nossa simplicidade. Nos próximos capítulos queríamos viver, porque eu falo para vocês, depois de anos vivendo debaixo de algo, nós aprendemos a fazer, né? Nós aprendemos o mecânico, nós aprendemos a forma operante, mas Deus não queria nada daquilo, né? E começaram-se a passar os anos ali,
E a gente foi pra garagem da frente, quando deu umas 20 pessoas, já não cabia mais lá no fundo. E aí eu lembro que a gente passou pra garagem, na área da frente, e começaram a vir pessoas, né? Ah, eu fiquei sabendo que vocês abriram uma igreja, eu vou fazer uma visita. E começaram a vir as pessoas ali, e eu lembro que teve uma época, um período em que nós falamos, nossa, nós precisamos arrumar um salão. Que as pessoas já estavam ficando na calçada e já estavam ficando uma fileira de cadeira lá na rua. Quase interditando. A gente quase estava interditando a rua, bem lembrando aqui. E aí a gente já tinha comprado uma mesa de som. Aí o nosso Jovias, né, o nosso sonoplasta, ele estava em outro ministério, mas aí ele veio congregar com a gente, que é o irmão do William. E aí a gente começou ali o ir de ministérios no modo operante normal e comum. Mal sabendo a gente que Deus tinha muito mais preparado para nós, né? A gente estava fazendo o que a gente sabia fazer. E aí que eu falo para você, o engano ainda continuava, né? Esse modo operante, esse vamos fazer o que tem que fazer, o que sabemos fazer, né? O estar perto, mas não o suficiente, gerou alguns transtornos que eu vou contar pra vocês só amanhã. Porque hoje já acabou o nosso tempo, já é 10 para as 9. E eu vou encerrar pra gente não ficar muito longo, né? Porque se fosse ficar aqui, nós ia ficar a noite inteira contando. E não ia acabar. Então, graças a Deus que Deus deu esse... Aí só Deus mesmo, né? Porque se eu fosse contar em uma live, não ia dar pra contar nunca. Ficar um dia inteiro. Agora vendo, talvez, né, B? Eu ia ter que ficar um dia inteiro, 24 horas contando a minha história e talvez não ia ser tão rica em detalhes. E olha que não estão todos os detalhes, né? Imagine se tivesse todos os detalhes aí. Nossa, ia ficar acho que quase uns 6 meses. Mas enfim, a gente fica com medo de fazer muitas das vezes as coisas que Deus nos manda. A gente desobedece, a gente foge, a gente luta contra. Mas tem um versículo que eu gosto muito, que eu amo muito. E eu queria ler e compartilhar com vocês. Ele se encontra lá em Isaías 44. Eu vou ler o 1 e o 2 e o 3. E diz assim, ó. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, não temas, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. E quando eu leio esse versículo que fala não temas, né? Israel também quer dizer príncipe do Senhor. A gente pode dizer princesa do Senhor, e esse versículo em especial já me salvou de tantas coisas. E hoje, olhando aqui sobre o que eu ia falar, orando antes da live, eu falei, nossa Deus, esse versículo fez tanto sentido para mim, de tantas as formas. Eu decorei, eu sabia de cor e salteado. E na hora que eu tive mais medo, na hora que eu tive mais dúvida, eu poderia ter declarado ele tantas vezes, ele poderia ter me salvado de tantas crises, de tanta desobediência, né? Porque na verdade eu olho assim pro nosso medo, né? Eu vejo assim a história de Abraão, né? Eu fico imaginando, ele obedeceu ao Senhor, mas o que será que ele sentiu quando Deus falou para ele: sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mandar? Ele não disse, olha, eu vou te mandar para uma terra assim e tal, e você... Não, ele falou, sai do meio da tua parentela. Ou seja, sai do meio das pessoas que você ama,
Sai do meio do conforto que você tem, sai do meio das posses que você tem, sai do meio do status que você tem, sai do meio da posição que você tem e vai para um lugar que eu vou te mandar. Ou seja, vai para um lugar que você não sabe, que você não conhece, que talvez não tenha ninguém, que quantas perguntas passaram na cabeça dele, ele já tinha esposa, era ele, a esposa e os servos, mas ele já tinha uma esposa, eles não tinham filhos, mas eu fico imaginando assim, me colocando, ele obedeceu, né? Abraão é chamado de amigo de Deus e tem um motivo, porque ele tinha tanta fé, ele confiava tanto na voz de Deus que ele não fazia perguntas, eu acredito que ele sentia assim, mas que ele não desconfiava, que ele não temia, ou seja, não temas, aquele que formou você no ventre, ou seja, aquele que estava com você antes mesmo de você nascer. Como que um bebê é formado na barriga? É o Senhor que estava lá. E hoje você pode estar nessa posição, nesse momento de decisão e que você tem que tomar uma posição, que você está confortável, que você tá bem, que você tá... Tem umas coisas ali acontecendo, mas dá pra suportar. Porque você tá com medo de ir pro novo, você tá com medo de romper, que você tá com medo do desconhecido, porque na verdade nós temos medo do desconhecido. Medo daquilo que nós não conhecemos. Nós aprendemos coisas e nós queremos ficar naquelas coisas porque aprendemos. Que estamos. Então nós cometemos o erro de não querer mudar, de não querer avançar. E para seguir Jesus nós não podemos ter esse medo, né? Então, em nome de Jesus, que todo medo, que todo o amor de Deus possa lançar fora todo esse medo que você está sentindo e relutando para tomar uma decisão e um posicionamento na tua vida hoje. Em nome de Jesus, que todas as barreiras, que todas as justificativas, a justiça própria, elas sejam agora caídas por terra em nome de Jesus. E que você possa decidir por aquilo que Deus já tem para a tua vida. Que é lindo, que é incrível, que é maravilhoso. E olha, eu vou te falar uma coisa. Quando você chega nesse lugar onde Deus quer que você chegue, o desconhecido se torna algo que você fica totalmente ligado e você não quer mais saber o que tem lá. Você só quer viver o que tem lá. Então você procura fazer tudo que você precisa fazer o hoje e o agora, para então viver tudo que tem lá naquele lugar que você não sabe onde é, não sabe o que vai ter, não sabe os processos que vai ter que passar até chegar lá, as guerras, as lutas que você vai ter que enfrentar, mas você sabe que você vai chegar lá. Porque quem tá com você é Deus. É Ele que vai te ajudar. Então a gente não tem que temer. E amanhã tem mais, vou dar continuidade aqui nessa história. Que tá sendo, olha, eu falo de novo pra vocês, tá sendo incrível até pra mim. Tá sendo muito maravilhoso poder compartilhar isso e ao mesmo tempo viver, olhar pra isso e falar, meu Deus, tá sendo um período de muito crescimento pra mim. E olhar para essa história que nem parece mais a minha história, eu conto e falo, meu Deus, que história é essa? Quem que era essa louca? Se me contasse assim, olha essa história, você olha e fala, nossa, como ela fez isso? Como ela pôde fazer isso? Mas é a minha história mesmo, gente, tem pra onde correr. O que importa é que é o fim, né? E não o começo. Graças a Deus, né? O que importa é isso e hoje eu não tô onde eu queria estar, mas eu também já não tô. Eu olho pra trás e vejo que eu já não tô mais onde eu estava, então eu falo, ai, há uma esperança pra mim. Glória a Deus, aleluia. Ora comigo pra gente encerrar essa live, então. Pai amado e querido, te agradeço, Senhor, por mais um dia, Pai. Eu te agradeço e peço a Ti, Senhor, que essa palavra que foi liberada nessa noite vai de encontro, Senhor, a cada pessoa, a cada vida. Que o Senhor tira, Senhor, com Teu amor, arranca, Senhor, dos corações todo medo
de tomar uma decisão, de tomar uma posição a qual o Senhor já disse a direção. Em nome de Jesus, que elas não sejam levadas por sentimentos, Senhor, que elas não sejam enganadas pelo coração delas, mas que elas caminhem sobre uma palavra que o Senhor deu. Que elas caminhem, Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nos esconder a minha casa, a minha família, Pai, debaixo de Tuas asas. Que o inimigo, Senhor, fique nos procurando, mas não nos encontre debaixo de Tuas asas. Protegido, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça. Proteja, Senhor, e guarde todos esses que estão assistindo, que vão assistir essa live. E libere, Senhor, e liberte, e cure, Senhor, cada coração. Tira, Senhor, as escamas dos olhos, em nome de Jesus. E eu te louvo e te agradeço, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, por todas as coisas que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém, amém. E até amanhã. Tenha uma noite abençoada, uma sexta-feira incrível. Vai sextar, gente. E o sextou de muita alegria, então viva a alegria. É hoje quintou, né, Bê? Hoje quintou. Mas que você possa desfrutar dos seus dias com muita alegria e que Deus possa te visitar. Em nome de Jesus, um beijo, Deus abençoe e até amanhã.